Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e parece que no dia que a ressaca de Luís Montenegro termina, Pedro Nuno Santos diz que está disponível para viabilizar um orçamento retificativo, o que em teoria pelo menos significa que vamos ter governo até ao verão. Peço-vos que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que se acharem adequado adiram ao plano de apoio ao canal. Ora, mas porquê é que eu ando com esta conversa da ressaca de Luís Montenegro? Bom, porque ele efetivamente ganhou eleições há mais de uma semana e ainda não apareceu, o que significa que a festa deve ter sido grande o suficiente para ele ter uma ressaca ainda maior. Mas bom, eu venho-vos mostrar então aqui a notícia associada a Pedro Nuno Santos sobre ele estar disponível. Ontem, quando saiu da conversa com Marcelo Rebelo de Sousa, conversa essa que demorou mais de 2 horas, pelo que diziam os jornalistas, e portanto Pedro Nuno Santos diz que está disponível para viabilizar um orçamento retificativo que esteja limitado às matérias de consenso. Portanto, o que Pedro Nuno Santos basicamente está aqui a dizer é: eu viabilizo um orçamento retificativo da AD desde que eu concordo com ele. E agora vocês dizem, bom, mas isso faz sentido. E eu agora digo, efetivamente faz. Mas já repararam no exercício masoquista que as televisões portuguesas andam a fazer sobre a ideia do Chega ser um bicho-papão por não querer viabilizar um orçamento da AD sem ter qualquer tipo de negociação? Reparem que o Partido Socialista, partido que estava a governar até agora, faz exatamente a mesma coisa. O que é que vos leva a pensar, isto pergunto eu, que isto é estranho? Pedro Nuno Santos basicamente o que faz é dizer, bom, o PSD é um partido diferente, apesar de eu discordar dessa observação implícita, mas enfim, o PSD é um partido diferente do meu. Portanto, existem matérias nas quais eu não concordo com o PSD. Assim sendo, eu estou disponível para viabilizar um orçamento retificativo desde que haja matérias de convergência entre o PSD e o PS. O que é que o Chega faz? Bom, nós estamos disponíveis para viabilizar um orçamento, seja ele que orçamento for, se houver uma negociação com o Chega. Não havendo uma negociação com o Chega, não peçam a aprovação do orçamento, porque não vale a pena. O PSD foi cúmplice destes últimos 50 anos de governação miserável em Portugal. Temos um país com um potencial enorme que não está a ser aproveitado e tem sido gerido de forma miserável. Aliás, somos um país extremamente corrupto. E olhando para aquilo que é o Partido Socialista, são o maior espelho daquilo que se passou em Portugal nos últimos 50 anos. Portanto, nós olharmos para este tipo de características do país, nós olharmos para os últimos governos que temos tido, nós olharmos para a ideia de que só temos tido 2 partidos a governar o país verdadeiramente, por que razão é que o Chega haveria de viabilizar um orçamento sobre o qual não tem qualquer tipo de participação ou opinião a favor? Obviamente que há medidas que devem ser aprovadas e a própria Rita disse isso ontem na entrevista. A recuperação do tempo dos professores, pelo que eu percebi, eu não sei sinceramente se o PS tem isso no programa, mas pelo que eu percebi é transversal aos 3 partidos grandes. Porquê que o Chega haveria de votar contra? Não vai votar contra essa medida em concreto. Agora, não peçam para aprovar um orçamento completo, inteiro, não peçam que se entregue 1 milhão de votos para depois aplicarem as medidas que aplicaram desde sempre. Mas bom, Pedro Nuno Santos fez aqui umas notas que eu até considero algo relevantes e portanto eu vou-vos mostrar aqui. Ora, o Pedro Nuno Santos basicamente mantém aquela postura de que eu perdi as eleições e sendo que eu perdi as eleições não tenho maioria para apresentar, serei oposição. Se me perguntarem a mim, Pedro Nuno Santos, não sei se isto é uma narrativa, se é mesmo a pessoa dele a agir, porque efetivamente é o que é, mas se me perguntarem a mim, Pedro Nuno Santos está a ser muito mais homenzinho do que Luís Montenegro. Assumiu a própria derrota, sabe, tem consciência que não tem uma maioria para apresentar e está disponível para negociar com o PSD. O PSD não quer negociar com o Chega, já foi rejeitado pela IEL e agora tem que pedir a mãozinha ao PS. E portanto aguentem-se. Agora é o que é, agora tem que se aguentar a este tipo de coisas, porque o Pedro Nuno Santos agora vai fazer do PSD o que quer. Esta é a direita que dá jeito à esquerda. É o que dá jeito. Agora Pedro Nuno Santos vai mandar no PSD, porque caso não concorde com o orçamento, o governo cai. Portanto, meus caros, é tão simples como isto. O Luís Montenegro está-se a deitar na cama que fez e, portanto, espero que a ressaca lhe tenha corrido bem, porque ele hoje tem declarações a prestar ao país quando sair da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa. E eu estou para ver o que é que esse artista vai dizer. Tenho alguma curiosidade. O Pedro Nuno Santos faz aqui uma declaração lindíssima. O que é que ele diz? O PS será uma oposição estável, forte e sólida. Diz aqui, claro, também faz aqui a menção, já no que se refere ao Orçamento de Estado de 2025 é praticamente impossível o PS viabilizar. Portanto, tem aqui, e eu espero que depois os jornalistas, da mesma forma que andam a dizer ao Chega
que são completamente irresponsáveis, que digam também que o PS é completamente irresponsável. Isto não é uma questão de responsabilidade. Foram entregues votos ao Pedro Nuno Santos, ao Luís Montenegro e ao André Ventura. Não representam as mesmas ideias, não representam as mesmas formas de pensar a sociedade. Não esperem que os líderes partidários, se forem decentes e se não forem, uma expressão que incomodou muitos jornalistas, se não forem prostitutas políticas, não sei, não consigo perceber, não é uma coisa que seja fácil de vislumbrar, a ideia de que o André Ventura ou o Pedro Nuno Santos devam a aprovação a Luís Montenegro. Não devem coisíssima nenhuma. O Luís Montenegro tem as condições de governabilidade que lhe foram entregues pelos portugueses. Assim sendo, tem que lidar com elas. Se não gosta delas, procure entendimentos. A pergunta que já foi feita por um militante em particular do PSD que já veio falar à televisão: vale mais a palavra de Luís Montenegro ou o país? Não sei, é uma pergunta que Luís Montenegro terá que responder. Agora, que ele cometeu um erro crasso, cometeu, mas vai ter que se desenrascar com ele. Vejamos o que é que a sua saída da ressaca diz. E portanto é isso, Pedro Nuno Santos faz aqui, foi o adulto na sala, efetivamente, Pedro Nuno Santos faz aqui as declarações associadas ao orçamento retificativo que está disponível, associadas ao orçamento de Estado que diz que é praticamente impossível aprovar, ainda assim não consegue excluir a ideia de que pode haver uma aprovação. E portanto, olhando para este cenário político, existem aqui meia dúzia de coisas muito interessantes, que é o PS e o PSD vão estar juntos para a aprovação do orçamento retificativo. E portanto, o que se pode passar aqui é giríssimo e é muito simples, que é, vamos ter governo, se isto se cumprir, e eu acredito que até se cumpra, vamos ter governo até ao verão, basicamente. Quando chegar à altura do orçamento de Estado, o Pedro Nuno Santos vai dizer não. E o Luís Montenegro vai se virar para o Chega e vamos ver se o Luís Montenegro vai negociar com o Chega ou se vai exigir os votos de forma infantil, mais ou menos como uma criança dentro da Toys R Us faz, que é, se eu não tenho os votos eu choro. E portanto, efetivamente é o que o Luís Montenegro tem estado a fazer até agora. Não quer negociar, mas quer os votos. Se isso não é utópico, se isso não é infantil, se Pedro Nuno Santos não se tornou o adulto na sala entre PS e PSD, eu pessoalmente acho que a única criança na sala, se me perguntarem dos cenários de governabilidade, a única criança na sala é efetivamente Luís Montenegro. André Ventura quer negociar, está disponível para o fazer. Pedro Nuno Santos, até Pedro Nuno Santos já se mostrou disponível para negociar o orçamento retificativo e já existe um manifesto dentro do PSD para que as pessoas assinem e Luís Montenegro volta atrás na palavra sobre não é não. O que é que eu acho interessante, muitas pessoas têm estado por aí a dizer, os militantes não são relevantes, aqueles 7 não são relevantes. Bom, eu acho, e eu tenho algumas pessoas associadas ao PSD que sabem disso, já existem mais pessoas a dizer que gostariam de assinar esse manifesto. Eu não acho que esse manifesto seja importante pelas pessoas que reuniu à partida, eu acho que esse manifesto vai ser importante pelas pessoas que se vão levantar por terem ganho coragem devido a esse manifesto. Vão ser tempos engraçados, pelo menos à partida até ao verão vamos ter governo, vejamos o que é que se passa daí para a frente, mas bom, meus caros, efetivamente era isto que eu tinha para deixar. André Ventura vai dar mais uma entrevista, porque André Ventura não deve beber álcool e ao contrário de Luís Montenegro não teve uma grande ressaca, apareceu para dar, é a 4ª entrevista que dá desde as eleições e portanto Luís Montenegro vai dar declarações hoje, André Ventura tem hoje uma entrevista por volta das 11 na RTP, se não estou em erro, e eu não tenho a certeza, mas muito provavelmente vou fazer live stream sobre essa entrevista e gostava também de ver as declarações de Luís Montenegro. Mas enfim, meus caros, por agora é isto. Agradeço-vos imenso por estarem desse lado, peço-vos que deixem um like no vídeo se ainda não deixaram e por agora é tudo. Tem as minhas redes sociais todas na descrição e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.